seja louvado, né? Amém. Amém. Mas, com a ajuda Amém. de Deus, vamos estar lendo no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, meus irmãos. Vamos meditar na palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite, irmãos. O Evangelho que Glória a escreveu Deus. o médico amado Lucas, capítulo 14, e nós vamos ler, irmãos, o 15 em diante. Com a ajuda de Deus, então, damos início na leitura da palavra do Senhor essa noite para os nossos corações. Amém. Amém. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, eu vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas, bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como mandaste. E ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Amém. A palavra, irmãos de Deus, nessa noite aos nossos corações, na certeza de que o Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, aquele que deu a vida, né, irmãos, por nós, Ele conhece a cada um, Ele sabe os caminhos, os propósitos de cada coração. E os intentos reais e verdadeiros. Desde que o Senhor, irmãos, nos tirou do mundo, cada um tinha uma. Muitos nasceram, né, irmãos? Que era o privilégio de nascer, né, dentro de um lar cristão, né? Ainda hoje foi ontem que eu conversei com um rapaz da firma, acho que foi hoje. Eu vejo ele todos os dias, mas acho que foi hoje na parte da manhã, né? Um moço, né, irmãos? Um pregador do Evangelho que nasceu desde criança, ele tem uns 40 anos, né, e serve o Senhor desde a sua mocidade, desde a sua criança, sua meninice, nasceu, né, irmãos, Deus, os pais dele já eram crentes, e ele conversava, né, irmãos, conosco, assim, sabe, irmãos, eu, graças a Deus, nunca, Deus permitiu de eu conhecer o mundo,
conhecer o pecado, conhecer os prazeres dessa vida. Eu falei, mas não são bem-aventurados. Porque aqueles que Deus tirou de lá, irmão, da escravidão, do engano, do erro, né, irmãos, tem muitas das vezes em si, irmãos, lembranças que não são agradáveis. Só quem Deus tirou do lamaçal, do pecado, sabe, irmão. Muitas das vezes, né, irmãos, as lembranças vêm e quando nós caímos em si, verdadeiramente, ou a pessoa percebe, nossa, quanto tempo verdadeiramente eu perdi na minha vida. Porque se cumpre, né, irmãos, a palavra de Jesus, né? É aquele que quiser ganhar a sua vida, acaba perdendo ela. Porque passa tão rápido. Glória ao Senhor. Às vezes nós encontramos alguém que andou conosco na infância, né, irmãos? Brincava. E quando nós olhamos para trás, eu tenho 45 anos, né, irmãos? Estou na casa dos 40. Mas eu acredito para as irmãs, para os irmãos que são os anciãos que estão entre nós nessa noite, muitas das vezes é o mesmo sentimento, irmãos, eu acredito assim. Que quando lembra dos tempos de moço, de moça, de criança, parece que foi ontem. Tal é, irmãos, um estralar de dedos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. E o Senhor, irmãos, nos traz essa palavra. E eu falava para aquele moço assim, falava, nossa, você é um bem-aventurado. Né? Hoje ele é casado, tem família. E você não perdeu nada. Perdeu nada. Mas você ganhou. Porque ainda hoje você colhe na sua vida, fruto daquilo que você semeou lá atrás. Nas tentações, nas provas que você viveu, passou. E olha você aqui. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Qual que é o real propósito do teu coração, do nosso coração hoje, irmão? Porque uma palavra, irmãos, que o Senhor nos traz, a princípio, a rejeição que o Senhor teve entre a maioria dos judeus, a qual, né, irmãos, está escrito que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, a graça de serem chamados filhos. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmão, irmã, você é filho, você é filha. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Você foi enxertado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, você faz parte desta família que é tão numerosa que seria impossível, humanamente falando, contar todos que fazem parte dela, porque tem muitos anônimos. Tem muitos que não aparecem, que muitas das vezes nem são contados. Mas o Senhor está lá com ele. Sabe por quê? Porque verdadeiramente ele abriu o coração a Cristo.
Ou você ainda é daqueles que pensam que tem que estar num relatóriozinho humano, numa contabilidade humana, para estar na contabilidade celestial. É essa que importa. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Você faz parte da família. Você faz parte, irmão. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deste povo que foi lavado e remido. Glória ao nome do Senhor. E está diante, nesta noite, do Deus que tudo pode, do Deus que tudo vê. E havia sido feito um convite, irmão. Um convite de uma grande ceia, de um grande evento. E aquele que organizou, ele tem o prazer, a alegria de convidar aqueles que lhe apraz. Quem faz uma festa, né, irmão? Quem prepara o aniversário do filho, aniversário de uma filha, de um pai, de uma mãe, ou de alguém em qualquer circunstância, alguma comemoração. Não vai, a pessoa não vai chamar alguém porque tá, não, é a alegria, é o prazer. Porque a pessoa sabe que a presença dela na casa vai fazer feliz. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. A presença dela naquele lugar vai trazer alegria, prazer, contentamento. E foi feito o convite, irmãos. A uns que foram os convidados dizendo, olha, já está tudo pronto. Vem se alegrar comigo. Venha estar comigo. Aí irmãos, glória ao Senhor, respondendo aquele convite, dizendo, olha, eu não posso ir. Porque comprou um campo. Outro comprou uma junta de bois. E outros casei. Portanto, eu não posso ir. Glória ao nome do Senhor. E essa é uma realidade, irmãos. Essa é uma realidade que nós vivemos hoje. O convite do Senhor se estendeu para todos. Quando o véu do templo foi rasgado, irmão. Glória ao nome do Senhor. E a cortina da separação foi removida por Deus. Na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, esse convite tem sido feito a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entende a preciosidade disso? Será que passa no teu coração esta noite a preciosidade disto, irmão, irmã? Ouvinte da palavra.
Você que está esta noite ouvindo esta palavra está afastado, parado no caminho. Glória ao nome do Senhor. Comprei bois. Comprei um campo, casei. Ah, eu não posso. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quantas desculpas, né, irmãos? Quantas desculpas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nesta noite o Senhor manda a sua palavra. Sabe por quê, irmão? Porque esse convite ainda está de pé. Quando a palavra é pregada, quando o reino de Deus é anunciado este convite para este grande e glorioso dia. Aonde podem zombar, podem não acreditar, podem desprezar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas esse dia vai chegar. Bem-aventurado é o homem e a mulher que o coração dele almeja por este dia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, hoje, nos dias que nós estamos, o Evangelho, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela tem que estar escrita dentro do nosso coração. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É melhor, irmãos. Santo é o Senhor. É mais proveitoso estar muitas das vezes com poucos, mas que estejam com o coração voltado àquilo, do que muitas das vezes ter uma multidão que a maioria faz com o que fez com Moisés no deserto. É murmuração, reclamação. Nunca nada tá bom. Aleluia. Por mais muitas das vezes que as pessoas faz, nunca agrada. Nunca. Bendito seja o nome santo do Senhor. Tem um tempo de paz. Sabe, muitas das vezes na nossa vida é assim, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Porque sempre vão ter aqueles que os propósitos do seu coração, aleluia, nunca vão ser sinceros, honestos. Mas louvado seja Deus, que Deus sabe, Deus entende, Deus conhece, irmão. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quem é, quem não é, quem está, quem não está. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus sabe, glória a Jesus. Aleluia. E nesta noite o Senhor nos contempla. Bendito seja o nome do Senhor pela sua palavra. Ele contempla cada um de nós, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Quem quer vir, vem de coração aberto. Irmão, como é ruim você ter alguém do teu lado, seja no trabalho, seja no dentro da tua casa, seja onde você frequenta, que muitas das vezes está ali contra a vontade. Muitas vezes a pessoa está ali, mas o coração está longe, irmão. Não é ruim isso aí? Não é ruim passar por essa situação? Mas aí, quando é prazeroso você estar perto de alguém que tem prazer de estar do teu lado, de conversar. Não é bom, irmãos? Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia, o Senhor quer, irmãos, com Ele. Aleluia.
Glória, eu não tô falando que você vai ser perfeito, perfeita, não é isso. Mas que você se entregue ao Senhor. A obra que Ele tem na tua vida, aquilo que Ele vai dar nas tuas mãos, aquilo que Ele já deu nas tuas mãos, irmão, irmã. Seja com um coração sincero. Os primeiros convidados rejeitaram. Glória ao nome do Senhor. Aquele homem ficou irado. Então eu falei assim, vai o seguinte. Sai depressa pelas ruas, pelos bairros e começa a convidar aquelas pessoas que muitas das vezes, a princípio, nem estariam aqui, convida elas. E o convite chegou aonde talvez não chegaria. Mas com certeza, irmãos, quando ele foi, irmãos, chamou-os, sair na cidade, trazer os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Ah, Senhor, ajuda-nos na tua presença. É os desprezados. Aqueles que, para quem sentava nos assentos mais importantes, irmão, não tinha valor nenhum. Não tinha importância nenhuma. E de repente chega um convite para uma ceia tão importante como essa. Glória ao nome do Senhor. Com certeza aquele convite alegrou o coração. Quer dizer, tem alguém olhando para mim. Tem alguém me vendo, alguém me enxergando. Nesta noite, por esta palavra, o Senhor está te enxergando. O Senhor está te vendo, o Senhor está te contemplando, irmão. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Contemplando a tua vida, contemplando a glória ao nome do Senhor, a tua caminhada, a tua jornada, o quanto tem sido difícil, glória ao nome do Senhor. Muitas das vezes ser desvalorizado pelos homens, mas nesta noite o Senhor te chama, sabe por quê? Porque Ele te valoriza. Glória ao nome do Senhor. Mas, Senhor, olha como eu sou. Eu sou aleijado, eu sou cego, eu sou manco, eu sou pobre, não tenho condição. Você tem um coração aberto? Você tem um coração voluntarioso para estar diante de Deus? Glória ao nome do Senhor. Você pode estar cheio de falha, de defeito, como nós temos. Mas olha o que vai te limpar. Olha o que vai te modelar. Olha o que vai te instruir. Glória ao nome do Senhor. Olha o que vai transformar a tua vida, trocar as tuas vestimentas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quantos daqueles homens, irmão, muitas das vezes não tinha nenhuma roupa própria, mas aquele que estava convidando, aleluia. Simplesmente ele convidou, quer dizer, ele não podia se preocupar com nada, somente vem. Glória ao nome do Senhor. Assim é o Senhor. Assim é a obra de Deus. Enquanto uns rejeitam, uns dão desculpas, dão voltas e voltas e voltas e voltas. A palavra pregada, o evangelho pregado, ele alcança os becos, aleluia, alcança os lugares mais, irmãos, remotos, alcança os lugares mais desprezíveis pelos homens, aleluia, glória ao nome do Senhor, é uma realidade, irmão, glória ao nome do Senhor. Quem quer viajar, muitas das vezes, eu quero ir para a Europa,
Quero ir para a Inglaterra, os Estados Unidos. É para os lugares mais, irmãos, difíceis. São poucos. Glória ao nome do Senhor. Mas onde a palavra chega, ela transforma, ela liberta. Glória ao nome do Senhor. Hoje, a palavra do Senhor te encontrou, irmão. Irmã, hoje a palavra do Senhor te encontrou. Sabe aquele dia? Quando Davi, já rei de Israel, glória ao nome do Senhor. Começou a se lembrar, né, irmãos, da amizade que ele tinha com Jonatas e da casa de Saul. E ele se lembrou do pacto que ele tinha feito, né, irmão, do juramento que ele tinha feito com Jonatas. E procurou saber, será que tem alguém na casa de Saul que eu possa usar com ele de benevolência? Glória ao nome do Senhor. Então chegou a notícia do rei. Ó rei, lá em Lodebar, é uma terra de desprezo. É uma terra um pouco complicada. O povo que habita ali é um povo bem falado. Mas lá tem um descendente, o filho de Jonatas, chamava Mefibosete. Ele está vivendo lá. É aleijado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. É manco. Ele mal consegue se arrastar. E o rei deu a ordem. Vai lá. Entre Lodebar. Glória ao Senhor. Traz ele aqui. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia não relata, né, irmãos? Mas com certeza ele deve ter, irmãos, se lavado. Feito, né, irmãos, a barba. Trocado as vestes. E se apresentou diante do rei. Glória ao nome do Senhor. Porque quando a ordem do rei, a palavra alcança onde estiver. Glória ao nome do Senhor. Glória a Seja nos Deus. becos, seja nos valados, seja, irmão, glória ao nome do Senhor, aleluia. Bendito seja esses dias que nós vamos viver agora. Bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Entendo o que Deus está dando, irmão, nesta noite, seja onde estiver. Glória ao nome do Senhor, lugar mais terrível. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra chega, a palavra alcança, a palavra pregada. Glória ao nome do Senhor. Ela tem poder de restaurar, de levantar. Bendito seja o nome santo do Senhor, de restituir, de restaurar, de fazer novamente ser aquilo que muitas das vezes, irmão, não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma. O reino de Deus tem. Glória ao nome do Senhor. O reino de Deus tem. Pode não ter para os homens. Pode não ter para as instituições. Pode não ter, muitas das vezes, glória ao nome do Senhor. Aleluia, no reino dos homens. Mas do reino de Deus tem lugar, glória ao nome do Senhor, porque Ele chamou todos, irmão, bendito, e ainda tinha lugar.
O Senhor falou, vai, prega, anuncia, glória ao nome do Senhor, que ainda tem lugar. E esta noite o Senhor manda esta palavra, irmão, irmã, bendito seja o nome santo do Senhor. Vai querer continuar sofrendo, sozinho, sozinha, glória ao nome do Senhor, isolado, isolada. Hoje o Senhor, aleluia, se apresenta diante de ti com um convite glorioso para fazer parte da tua vida, fazer parte da tua jornada, fazer parte da tua história e fazer com que você, aleluia, naquele grande e glorioso dia que está perto, igreja, está perto de nos assentarmos nesta mesa, de nos achegarmos a ela. Glória ao nome do Senhor. Glória ao Senhor. Hoje é o convite, irmãos. É o convite a cada um de nós. Aleluia. Você vai dar desculpa? Eu vou dar desculpas. Aleluia. Eu vou abrir meu coração para o Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Nesta noite eu sinto em nome de Jesus Cristo Nazareno, irmão, o Espírito Santo do Senhor, aleluia, visitando corações nesta noite. Até hoje você deu desculpas e desculpas. Só que você se encontra de uma forma na tua vida que ou você te entrega verdadeiramente ao Senhor para uma mudança verdadeira. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ou você sabe o que tem passado na tua cabeça, na tua mente, mas nesta noite o Senhor te achou por esta palavra. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus! É o Senhor nesta noite sondando os corações, irmão. Glória ao nome do Senhor, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Quantos? Aleluia! Que é só desculpa, desculpa, desculpa para isso, desculpa para aquilo. Desperta! Ainda é tempo, glória ao nome do Senhor. Ainda é tempo, glória ao Senhor, de você despertar deste sono. Bendito seja o nome santo do Senhor. E se entregar para aquilo que é verdadeiro, santo e justo. Aleluia. Não podemos mais perder tempo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Essa vida passa como o Senhor já deu. Está passando tão rápido. Que horas são, irmãos? Está passando tão rápido. Tem gente que acha que a juventude vai durar para sempre. A vitalidade, irmão. Quantos corações iludidos. Quantos corações iludidos. Glória ao nome do Senhor. Se esquece, né, irmão, da palavra tão conhecida de Eclesiastes 3. Santo é o Senhor. Tudo tem um tempo determinado. Para todo propósito. Todo propósito. Glória ao nome do Senhor. Quantos que estão, irmão? É a palavra nessa noite. Quantos que estão numa cama enfermo? Eu não estou falando isso para falar medo para ninguém, não é para pôr medo, irmão, é a realidade. Hoje querem dar ouvidos, estão dando ouvidos, se arrependeram, mas perderam anos preciosos da sua vida, dando desculpas. Aleluia.
dando desculpas, não posso, não dá, não consigo. Glória ao Senhor. Não estou falando que a pessoa que está perdida, não. Às vezes, numa situação dessa, pessoa pode se entregar ao Senhor, mas e o tempo que passou? Não volta mais. Não volta mais. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Abre o teu coração, ainda é tempo. Oh, vida preciosa na presença de Deus. Ainda é tempo. A palavra hoje nos diz, te diz, ainda é tempo, desperta, glória ao nome do Senhor, aleluia, porque lá no capítulo 12, o mesmo Salomão, né, irmão, 12 de Eclesiastes, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegue os dias a quais venha dizer, não tenho contentamento neles. Esse contentamento, irmão, verdadeiramente, só pode ser dito por aquele, muitas das vezes, que não esteve com Deus, não aproveitou as oportunidades que Deus deu, se iludiu a vida inteira com coisas vãs e passageiras. E quando muitas vezes vem o tempo da enfermidade, quem passa por ele, né, irmão? Muitas das vezes Deus permite alguns com impossibilidades aqui ou ali. Aí querem despertar para as coisas, mas aí, irmão, o convite já foi para outro lugar. Outro vai estar fazendo. Glória ao nome do Senhor, porque a obra de Deus, o propósito de Deus, ele vai se cumprir. Se eu deixar de pregar, outro vai pregar no meu lugar. Glória ao nome do Senhor. Se eu não ocupar o lugar dentro do reino de Deus, do plano que Deus, irmãos, tem para mim, o que eu deixei de fazer vai ser feito por quê, irmão? Porque os propósitos de Deus, eles vão se cumprir, independente de mim ou não. Qual que é o lugar que o Senhor te quer? Você sabe? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então hoje vem. Vem. Esse convite chega sobre mim, sobre nós. Aleluia. Sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre o teu ser. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Hoje o Senhor te fala, vem. Já é tempo. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória.